Olá galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando aqui no diagrama 03, um diagrama funcional. Vamos trabalhar com sensores indutivos e sensores capacitivos. Toda aula nossa vai ser sempre esse cronograma. Primeira aula funcional, segunda diagrama multifilar e terceira aula prática de cada diagrama que iremos fazer, ok? Então, se você não aprender no funcional, você vai aprender no diagrama multifilar ou então na nossa aula prática, ok? A gente vai trabalhar hoje com dois sensores, o indutivo e o sensor capacitivo. Então, o que é que a gente vai fazer nesse diagrama de hoje? A gente vai fazer esse DR aqui, é a nossa proteção. O DR vai ser minha proteção geral. O que é que ele vai proteger? Ele vai proteger a minha fonte. Isso aqui é uma fonte retificadora, ou um retificador que entra alternado e sai em corrente contínua. Estes sensores podem ser 220 volts alternado. Vamos colocar aqui acima para todo mundo ficar visualizando. Esses sensores podem ser 220 alternado ou podem ser 24 volts em corrente contínua. Então depende muito do sensor que você está utilizando, ok? Depende muito do sensor. Aí vamos dar um exemplo. Se esses sensores, esse sensor aqui, o mais escuro é o meu sensor capacitivo, ok? Meu sensor capacitivo. E esse metal aqui é o meu sensor indutivo, ok? Sensor indutivo. Esse é o indutivo e esse aqui é o meu capacitivo. Capacitivo. Então, qual a diferença dos dois e qual a diferença da alimentação dos dois? Vamos lá. Se os dois forem sensores 220, eles vão emitir sinais de 220. Sinais é uma tensão, não é diferença potencial. Se os dois for 24, eles vão emitir sinais de 24. Ou seja, eles podem ser PNP ou NPN. Ou NPN, né? Se esses dois sensores for PNP, eles vão mandar o sinal positivo em sua saída. Vamos colocar aqui o sinal positivo em sua saída. Se estes sensores for NPNs, eles vão mandar o sinal negativo, né? De uma forma mais direta aí que a gente está citando. Porque aqui a base deles, a base deles é negativa, a entrada vai ser positiva e saída positiva. Esse aqui é a entrada positiva e entrada negativa e saída negativa. Se você quer saber mais detalhada a diferença desses dois carinha aqui, vamos lá na aula de eletrônica, ok? Então, esses dois nossos caras vai ser NPN, ok? Vamos apagar aqui. Então, esses dois nossos sensores vão ser... Vou melhor trabalhar com PNP. Esses nossos dois sensores vão ser PNP. Vão mandar um sinal positivo. Nosso sinal vai ser positivo. Esses dois caras. Se esses dois caras aqui, nós vamos trabalhar com quanto? 220 ou 24? Então, vamos trabalhar com eles de 24 volts. Vamos trabalhar com eles dois são 24 volts, ou seja, eles são alimentados com 24 volts, ok? Então vamos começar nosso diagrama. Vamos realocar, vou apagar tudo, né? Apaguei tudo ali. Vou realocar o meu DR nesse ponto, ele vai ser o meu geral. Aí vamos organizar novamente. Eu vou colocar o que eu tinha anotado lá no canto, para a gente não se perder. Eu garanto que todo mundo aqui vai aprender de forma detalhada, né? Vou só colocar novamente sinal positivo, adicionei, e ele vai trabalhar com o PNP e os meus dois sensores. Então vamos lá. Aqui é o meu geral. Sempre do meu lado esquerdo vai ser alimentado os meus elétrons, né? Que são quem? Meu cabo fase, vou chamar de L. E do meu lado esquerdo, né? Meu lado esquerdo na verdade é o L. O meu lado direito eu vou entrar com o cabo de neutro. Então aqui estou passando fase neutro aqui no meu DR. Na saída ele vai sair neutro, tá aqui o neutro nesse ponto. Aqui é um bornezinho, como a gente estava estudando, né, lá nas aulas teóricas. Esse é o meu neutro. E agora ele vai sair com a fase. Ele vai sair com a fase. Então depois disso a gente vai alimentar quem?
a gente vai alimentar a nossa fonte. Então vamos procurar a fonte. Aí vamos alimentar a nossa fonte aqui abaixo. Só que preste atenção, essa fonte, a alimentação é abaixo, ó, fase e neutro. Então vamos puxar essa alimentação para baixo. Eu vou pegar o fase, vou alimentar direto a fonte. Alimentei aqui, ficou muito feio, né? Vamos fazer de novo. Pegar o fase, alimentei minha fonte. Agora faltou o neutro para alimentar a fonte. O neutro eu posso ver o seguinte: eu posso descer com o borne e dizer que esse neutro é a mesma coisa desse, ó. Todos os dois estão indo para o mesmo borne. Então estou alimentando também com o neutro. Vamos fazer de cabo vermelho a parte de 24 volts em corrente contínua, certo? Então vou pegar meu primeiro 24 volts em corrente contínua e daqui é que vou fazer todo o meu comando, ok? Então primeiro vamos fazer o comando, depois a gente pode fazer a força, ok? Então o comando eu vou fazer com o primeiro sensor, vou utilizar o sensor capacitivo. O sensor capacitivo é esse carinha aqui. O sensor capacitivo ele é acionado por qualquer material condutor ou não condutor, ok? Então vou deixar ele aqui mais de lado. Quais são os cabos deles, né? Vou dizer aqui. O cabo não tem a corzinha marrom, vou fazer de vermelho mesmo. O cabo de vermelho é sempre o positivo dele. Sempre o positivo. Normalmente o cabo é marrom, viu? É sempre o positivo. O cabo azul do sensor capacitivo, normalmente eles são 3 cabos. O cabo azul normalmente é o negativo. E ele tem o outro cabozinho dele que é o retorno. O cabo retorno é o sinal. Ou seja, esse cabo aqui é alimentado com positivo e negativo. Então ele é alimentado com 24 volts em corrente contínua. Vamos colocar aqui 24 volts DC. Como ele é alimentado 24 volts corrente contínua, quando passar qualquer sinalização aqui na frente dele, uma presença, pode ser metal condutor ou um material não condutor, ele vai mandar um sinal de quanto? Um sinal que alimenta ele. Qual é o sinal que alimenta ele? 24. Então ele vai enviar um sinal de 24, ok? Então a primeira situação a gente vai alimentar ele direto da nossa fonte. Então vamos alimentar ele direto. Vou pegar só o positivo que está saindo aqui da fonte. Vou alimentar o meu sensor direto, fazendo uma emenda nesse ponto. Coloquei o positivo nele, agora para alimentar ele eu preciso colocar quem? O negativo, ó. Então é o 0 volts. Eu vou dizer que esse 0 está saindo desses 3 pontos aqui, ó, o 0. Então eu vou dizer que o 0 está saindo aqui da minha fonte, vai indo para um borne, e esse ponto aqui eu estou pegando do borne. Então alimentei positivo e negativo. Quando eu alimentei ele já está preparado para enviar o sinal, porque a fonte aqui já está alimentada. Quando eu ligar SDR ali, o que é que vai acontecer com a fonte? Ela já vai acionar esse LEDzinho aqui, ó. Já vai acionar esse LED. Então, quando acionar esse LED, os 24 volts acima já vai ser enviado 24 volts para o meu sensor, e ele vai enviar um sinal. Este sinal é um sinal de 24 volts, porque o sensor é alimentado por 24 volts. Se ele fosse alimentado por 220, enviaria um sinal PNP 220. Então, quando enviou o sinal, esse sinal vai para onde? Agora que tá, vamos para cá. Nós queremos o que? Acionar essa determinada lâmpada quando passar qualquer presença na frente dele. Qualquer presença condutora ou não, a gente quer ligar essa lâmpada. Só ligar, chegou alguma presença na frente dele, a lâmpada acionou, saiu a presença, a lâmpada apagou. Então isso a gente pode fazer muito dentro da indústria. Esses dois carinha aqui, vamos aqui para o contator. Eu tenho esse contator e tenho esse contator. Qual a diferença dos dois? Um desses dois caras é 220, esse cara é 220 alternado, e esse cara é 24 volts em corrente contínua, esse outro carinha aqui. A gente consegue ver bem nesse ponto aqui, ó, 24 volts em corrente contínua. Como o meu comando é todo 24, eu tenho que usar esse cara, ó. Então esse carinha aqui a gente pode descartar. Se fosse no caso de um comando todo 220, a gente utilizaria ele, ok?
Então vou deixar meu contator bem embaixo e vou fazer a continuação. O sinal que sai do sensor vai ser colocado no meu A1 do meu sensor, aqui é o do meu contator, aqui é o A1. Aí embaixo aqui eu tenho o A2, ó. Então o sinal vai direto para o A1. Quando é que essa bobina alimenta? Quando é que ocorre a alimentação da bobina? Quando tem a diferença potencial de 24 volts em cima do A1 e do A2. Como eu já tenho positivo, eu vou fazer o que? Só pegar o meu negativo direto lá do meu... Vou pegar uma corzinha azul, ficar mais bonito. Vou pegar o negativo direto do meu borne, né? Como eu fiz aqui em cima para o sensor. Então, gerei a diferença potencial. Então aqui vai chegar mais e aqui vai chegar menos. Quando eles passar uma presença na frente desse sensor, ele envia o sinal e energiza a bobina. Quando energizar a bobina, aqui está no 0. Então a bobina vai para o 1, que é bem aqui. Quando for isso, esses contatos todos vão inverter. Ou seja, eu tenho 3 contatos de força: L1T1, L2T2 e L3T3. Então todos eles vão inverter, inclusive o contato auxiliar, que eu tenho aqui 13, 14. Esse contato só tem um contato auxiliar. Então a gente vai ligar essa lâmpada quando passar essa presença. Então o que é que está faltando, né? A gente vai pegar a parte de comando, já foi, né? Agora nós vamos para a força. Eu vou pegar bem nesse ponto, que é na saída do DR, ou então na entrada da fonte. Vou pegar a fase e colocar bem nesse ponto aqui do nosso... Eu vou até pegar ele aqui. Vou colocar bem nesse ponto aqui do nosso L1. Ó. Vai chegar em cima do L1 a fase. Então essa fase vai sair nesse ponto e vai para a minha lâmpada. Vai para a minha lâmpada. Eu quero acionar a minha lâmpada. Lembrando que a fase, quando chega na lâmpada, ela chega no meio da lâmpada, ok? Lembre sempre disso. E na parte externa da lâmpada, quem é que vai gerar diferença potencial de 220? É o meu neutro. Esse neutro eu vou pegar nesse ponto e nesse ponto que estão no borne. Então fechei o meu diagrama. Fechei a minha parte de comando e força. A parte de força é fase entrando no L1 e fase saindo lá no meu T1. A fase sai bem no meu T1. Isso aqui é contato de força. Quando passear alguém, né, qualquer situação aqui na frente do sensor, ele envia um sinal de 24, alimentou a bobina A1 e A2. Então, esse cara aqui saiu do 0 aqui para o 1 e todos os contatos inverteu. Esse contato que era aberto tendeu a fechar e a fase passou acionando a minha lâmpada, ok? Então esse aí é o nosso primeiro passo. Então o próximo passo seria o que? Que a gente quer fazer também nessa aula. No lugar de eu utilizar, ao invés de eu utilizar esse sensor capacitivo, eu não quero mais utilizar ele, eu quero usar um sensor indutivo. Então, para me usar o sensor indutivo agora, eu necessito de quem? Eu necessito de fazer a troca. Eu quero fazer a troca do sensor indutivo para o sensor capacitivo. Ou seja, para me fazer essa troca, eu tenho que tirar esse carinha daqui e colocar ele. Então, vamos tentar fazer essa troca. Vou retornar tudo. Agora eu vou pegar esse sensor capacitivo, tirar ele daqui e pegar o meu indutivo e colocar lá naquele ponto, ok? E vamos utilizar novamente o nosso contator aqui abaixo e esse outro cara, como anteriormente, nós não vamos usar. E esse daqui também vou deixar de lado agora. Minha lâmpada vai para o mesmo local para a gente ligar ela agora com sensor indutivo. Só que agora vamos fazer uma estratégia diferente, né? Para ligar essa lâmpada. O sensor indutivo ele também tem 3 cabos. Vou colocar ele aqui, um desses cabos
Um desses cabos também vou fazer a emenda aqui, é o marrom. Ele é marrom também, que significa positivo. O outro cabo do sensor também é azul. Então isso é padrão de todos os sensores, ok? Vou pegar o negativo direto. Positivo e negativo é a diferença potencial dele. Então isso aí é padrão, viu galera? Positivo e negativo, sempre marrom e azul. Agora ele vai enviar um sinal de quanto? De acordo com a alimentação dele, que é 24 volts DC. Então ele vai enviar um sinal. Agora, só que esse sensorzinho indutivo, ele tem 3 cabos além de 2. Então esse terceiro cabo é o branco. Então esse terceiro cabo, ele é o NC. Ele é um normal close, é um normal fechado. E sempre o branco, como no anteriormente, que a gente viu, né, no sensor capacitivo, ele é NO, que ele é normal open. Então o que é que acontece? Esse branco aqui, ele vai direto, nós vamos utilizar o branco agora. Ele vai alimentar direto o meu contator. Então, se o branco está direto no contator, o que é que vai acontecer com o contator? Quando tiver o 0 volts aqui embaixo, no A2, que é o negativo, A1 e A2, vai ter já a diferença de potencial aqui. Como ele está alimentado direto, ou ele vai mandar um sinal direto de quanto? De 24 volts. Então já alimentou, então os contatos já inverteu na saída do contator. Se os contatos inverteu, vou fazer na mesma dinâmica, entrar a fase no L1 e sair no T1 para a lâmpada. Sair no T1 para a lâmpada, ok? Então, observe, se agora vamos só jogar o neutro na lâmpada. Se o contato é NC, aquele contato ali que a gente está trabalhando, ó, o contato branco, o branco é sempre NC, o preto sempre NO. Então, se a gente não está utilizando o NO, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ficar somente isolado. Você isola ele no comando. Você isola, viu? Isola ele no comando. Então, se já está mandando sinal que ele é fechado, esse carinha aqui que era fechado, que era aberto, já energizou e essa lâmpada já está ligada direto. Então, quando eu vim com uma chave de fenda ou qualquer outro material condutor, como ele é metal, ele é um metal, ele pega metal, né, somente metal, material condutor, ele não pega presença. Quando eu chegar um material condutor na frente dele, o que é que vai acontecer? O contato aberto fecha e o contato fechado abre. Então essa lâmpada só vai desligar quando eu chegar na frente deste sensor com um metal. Aí ele acionou, contato fechado, abriu e desligou a lâmpada. Então nesse comando a lâmpada inicia ligada direto. Então galera, é isso que eu queria mostrar para vocês, o que nós vamos fazer na prática. Isso aqui é um diagrama funcional com sensor capacitivo e indutivo.